Olá, meus amores. Hoje, é nossa correção do capítulo 4, tá? Do livro 1, pra gente enterrar de vez esse assunto, né? O capítulo 4 nós começamos dia 12 de junho, tá? Conhecido também como o famoso Dia dos Namorados, olha. E a gente trabalhou a propaganda como gênero textual. Na página 86 do livro de vocês, ele traz uma propaganda que diz assim: estilo é escolha, sustentabilidade é compromisso. Mais do que falar, a Rene vive esse compromisso todos os dias, trabalhando 4 diretrizes de sustentabilidade: fornecedores responsáveis, gestão ecoeficiente, engajamento, produtos e serviços. E isso que faz a diferença, é nisso que a gente acredita. É um anúncio das lojas Renner, tá? E diz assim: interagindo com o texto. O texto que você acabou de ler é uma propaganda, gênero que apresenta como objetivo, de forma geral, divulgar algum produto ou serviço e influenciar a opinião do receptor, para que ele compre a ideia vinculada. O consumidor, no caso nós. Diz assim: que produto está sendo anunciado no texto que você acabou de ler? Na propaganda lida, o produto anunciado é a loja de departamentos Renner, tá? Num segundo quesito tem assim: que recursos foram utilizados nessa propaganda para chamar a atenção do leitor? Foi usada uma foto expressiva e colorida, além de um texto argumentativo, tá? Aí tem: procura o significado das palavras a seguir para montar o seu glossário, seu dicionário. Sustentabilidade, diretrizes, ecoeficiente e engajamento. O que é sustentabilidade? Qualidade ou propriedade do que é necessário à conservação da vida, em que estão relacionados aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, tá? E que busca suprir as necessidades presentes sem afetar as gerações que estão por vir, as gerações futuras. As diretrizes: maneira de proceder ou de se portar, é uma conduta. Ecoeficiente: junção do fornecimento de bens e de serviços sustentáveis a preços competitivos, que satisfazem as necessidades humanas e promovem a redução dos impactos ambientais e de consumo dos recursos naturais. O engajamento: participar de maneira colaborativa em alguma coisa. Quarto, que mensagem está implícita, tá? Que está subentendida no título da propaganda? Estilo é escolha, sustentabilidade é compromisso. Aí tem dizendo que a ideia de estilo de sustentabilidade das lojas Renner, o autor da propaganda quis passar a ideia de que quando você escolhe a Renner, está escolhendo ter estilo, tá? Que ela é uma loja de roupa. E além disso, você está entrando em contato com a empresa sustentável, que tem responsabilidade com a sustentabilidade, atitude bastante valorizada na atualidade. Quinto, agora que você já sabe com propriedade o significado dos termos mais relevantes do texto verbal da propaganda em análise, explique o significado do texto em relação à proposta de compromisso declarada pelas lojas Renner. A empresa, por meio da propaganda, declara ter um compromisso com a sustentabilidade, um fator que tem sido determinante na atualidade para a escolha de um produto ou de uma marca, em função da necessidade de se pensar no futuro e nas próximas gerações. Assumindo esse compromisso, as lojas Renner estão declarando e tentando convencer o destinatário, o consumidor, de que sua opção é viável, estilosa e sustentável. Ou seja, ela une elementos bastante peculiares e importantes para a sociedade contemporânea, para a sociedade moderna. Sexto, de que forma o anunciante enfatiza a ideia de que as lojas Renner, de fato, preocupa-se com a questão da sustentabilidade. Além do título, o texto argumentativo anuncia que, mais do que uma ideia, a sustentabilidade faz parte do contexto da empresa, que tem fornecedores responsáveis, gestão ecoeficiente, engajamento, produtos e serviços. Na página 88, ele traz 4 anúncios, quando ele diz ampliando a leitura. O aipo da compadecida, esse tempero vai levar você aos céus. Melão Rouge, como resistir à beleza desta grande estrela da hortifruti. Ele voltou mais maduro e ainda melhor. Jambuí.
E a Hortifruti apresenta berinjela indiscreta. Ela foi testemunha da qualidade do Hortifruti. Todas são propaganda de um Hortifruti que atua tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo. E usa muito dos filmes, né, das estrelas de cinema para estrelar as frutas e verduras. Então, no primeiro quesito está dizendo assim: essas propagandas combinam o texto verbal e o texto não verbal para criar um certo impacto. Qual foi a tática usada para encantar e para convencer o leitor a consumir os produtos anunciados? Essas propagandas usaram nomes de filme, fazendo uma associação entre os filmes escolhidos e os produtos anunciados, de forma bem humorada, a fim de que o leitor se divirta e perceba que os alimentos em questão são de fato estrelas e que precisam ser levados para a casa dos consumidores. Segundo, explique que relação pode se estabelecer entre as imagens e o texto verbal. As imagens, os produtos anunciados, representam os protagonistas dos filmes que são referenciados nas propagandas. Elas são a grande estrela e, de fato, os protagonistas da situação, mostrando-se serem indispensáveis. Essa ideia é reforçada pelo texto verbal, que confirma e complementa a ideia de que são produtos diferenciados, que são produtos verdadeiros estrelas do mundo das hortaliças, dos legumes e das frutas. Terceiro, de que forma as propagandas da Hortifruti procuram persuadir o público-alvo, convencendo o consumidor aos produtos apresentados? A estratégia utilizada é associar os produtos da Hortifruti a grande nome de filmes, sempre por meio de uma imagem significativa e de um texto representativo que associem o produto ao filme escolhido. Quarto, releia estas frases retiradas dos textos. Esse tempero vai levar você aos céus. Como resistir à beleza desta grande estrela do Hortifruti? E ele voltou ainda mais maduro e melhor. No primeiro exemplo, este tempero vai levar você aos céus. Há predomínio da linguagem conotativa ou denotativa. O tempero anunciado levará o consumidor aos céus. O anunciante declara que o tempero é tão bom que proporcionará uma experiência incrível, um sabor maravilhoso às comidas. Desta forma é empregada uma linguagem conotativa, tá, nono ano? Na página 90, na letra B, diz assim: como resistir à beleza desta grande estrela do Hortifruti? O vocábulo estrela está sendo empregado em que sentido? Explique considerando as possibilidades de acepções que essa palavra tem. Nesse contexto, o vocábulo estrela está sendo usado no seu sentido figurativo, pois representa o artista principal da produção a que se refere a propaganda. C. No sexto, ele voltou mais maduro ainda. É possível afirmar que o termo destacado apresenta mais de um sentido. Sim, é possível afirmar que o termo destacado apresenta mais de um sentido, pois o modo como a frase foi escrita leva-nos a pensar em maduro no sentido de estar verde, uma característica do fruto, e que faz referência em maduro no sentido de estar mais velho, completando em seu formato caráter mais prudente, certo? Quinto, no trecho, ela foi testemunha da qualidade do Hortifruti. Observe a palavra destacada, testemunha, tá? Tá pedindo na letra A para procurar em um dicionário e escreva os significados possíveis para essa palavra. Testemunha, que presenciou um fato qualquer, que é chamado ou convocado para depor numa investigação. Pessoa presente em uma transação ou cerimônia para atestar a ocorrência do fato, quando é no caso de casamento, tá? B. Em que sentido essa palavra foi usada na oração analisada? Explique utilizando a pista apresentada pela propaganda. O vocábulo foi usado no sentido de ser alguém que presenciou um fato qualquer. No caso, o destaque é a qualidade dos produtos da Hortifruti, tá, gente? Isso pode ser provocado em função de, no texto não verbal, a personagem berinjela está segurando um binóculo, aparelho que permite que se observe algo à distância. Sexto, pesquise, troque ideia com os colegas e com o professor e responda: quais são os nomes originais dos filmes que foram referenciados nas propagandas analisadas? O Alto da Compadecida, Moulin Rouge, Rambo 4 e Janela Indiscreta. O sétimo é pessoal, tá? Então vamos passar para o próximo bloco de atividade, que foi do dia 18/6, que tá na página 93, tá?
Diz assim: primeiro, as duas propagandas apresentadas têm como tema a saúde. Entretanto, elas apresentam diferentes abordagens. Identifique qual das duas propagandas é comercial e qual é social e justifique sua resposta. O primeiro texto é uma propaganda comercial, porque apesar de falar sobre saúde, alertando a respeito da necessidade de diagnósticos e de tratamentos conscientes, trata-se da propaganda de um hospital, o Hospital Morian, que fica em São Paulo. A segunda propaganda é social, pois o Ministério da Saúde, juntamente com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Governo Federal do Brasil, instituições governamentais, estão promovendo, por meio de uma campanha institucional, tá? Uma casa social, acesso à saúde e ao bem-estar do homem. Na letra B tem assim: identifique o público-alvo dessas duas propagandas. A primeira é voltada a um público restrito, aos leitores da revista Veja, tá? E a segunda se destina a um público bastante amplo, considerando-se que uma propaganda de caráter social será divulgada em diversos suportes, como revista, cartazes, outdoors e em campanhas também televisivas. No terceiro diz assim: a propaganda é um gênero textual que comumente apresenta em sua constituição título, slogan, que é a frase de efeito que chama a atenção do leitor, imagem, logotipo e assinatura. Todavia, por ser um gênero bastante flexível, que permite variações em seu formato, alguns desses elementos podem ser suprimidos e outros incorporados. Algumas propagandas desenvolvem a ideia no título do título no corpo do texto, outras não. Algumas apresentam imagens, outras não. Determinadas propagandas omitem o nome do produto para criar uma expectativa, outras não. E assim, esses textos da esfera publicitária vão se compondo. Pensando nisso, responda a letra A. Qual é o slogan e o título do texto 1? O slogan é Medicina, a gente entende, a gente faz. E o título é Urologia Humanizada, Sabedoria e Dignidade. B. No texto 2, qual é o título e qual é o slogan? O título é Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E o slogan é Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Totalmente machista no meu caráter pessoal isso. C. Que mensagem o emissor quis transmitir no texto 1 e no texto 2? O texto 1 passa a mensagem de que o Hospital Morian entende de medicina e pratica de forma correta. No caso, por meio de uma medicina humanizada, em que o diagnóstico e os tratamentos são decididos com o paciente que participa de todo o processo. Já no texto 2, a mensagem veiculada é a de que, praticando hábitos saudáveis e cuidando da saúde, o homem poderá aproveitar muito mais a vida. Na página 94 está a letra D, que diz assim: quem é o anunciante do texto 1 e quem é o anunciante do texto 2? No texto 1, o anunciante é o próprio Hospital Morian. Já no texto 2, são 3 anunciantes: o SUS, o Ministério da Saúde e o Governo Federal. Na letra E diz assim: é possível afirmar que tanto a propaganda do Hospital Morian quanto a campanha do Ministério da Saúde apresentam um certo apelo emocional? Explique. Sim, as duas propagandas apresentam apelo emocional. No texto 1, ao afirmar que todos os cidadãos têm o direito de participar das decisões que inferem seu destino, os anunciantes carregam em seu texto de emotividade, apelando pelo sentimentalismo do paciente, que certamente sentirá-se mais seguro com relação à situação. Na sequência, o texto segue falando que esse tipo de sentimento, relação, é inegociável, ou seja, dá ao paciente a expectativa que, diante de qualquer situação, ele será ouvido. Já no texto 2, ao afirmar que o homem que se cuida não perde o melhor da vida e associar a outras falas a imagem de uma criança brincando junto do seu pai, a propaganda apela para o sentimentalismo, mostrando aos homens que as outras coisas boas da vida, como a família, só serão aproveitadas se eles cuidarem da saúde. E a letra F é pessoal, tá, gente? O outro bloco de atividades é o bloco que corresponde à parte gramatical, que foi passado no dia 19 de junho, tá? Que tá nas páginas 97, 98 e 99. Vamos lá. Na página 98, que tá o primeiro quesito, diz assim: resuma em um parágrafo a história lida, apresentada, ideia de começo, meio e fim. O texto Prova Falsa conta a história de uma família que ganhou um cachorro do padrinho da filha caçula. Logo que o animalzinho chegou ao lar dessa família, todos se aproximaram por ele.
Apaixonaram-se, desculpa, por ele, menos o pai, que achava que o cão era cínico e que não gostava dele. Como o cachorro e o pai viviam em pé de guerra, o pai plantou uma prova falsa, fazendo com que a família desistisse do animalzinho. O pai fez xixi em vários lugares, inclusive no vestido novo da mulher. Por isso, o cãozinho foi doado a um amigo que adorava animais, para que o remorso do pai não fosse tão grande. Segundo, é possível definir quem narra a história, prova falsa, comprove a sua resposta com um trecho do texto explicando sua afirmação. Provavelmente quem narra a história é um amigo do dono do cachorro, pois ela é revelada em meio a um bate-papo que, em função de como a conversa se encaminha, aconteceu entre amigos. Quem teve a ideia foi o padrinho do caçula, ele me conta, mas o cachorro era um chato, desabafou. Em língua portuguesa, o uso do diminutivo nem sempre indica apenas tamanho. Observe. Quando eu reclamava dizendo que o cachorro era cínico, minha mulher brigava comigo, dizendo que nunca houve cachorro fingido e eu que implicava com o pobrezinho. Terceiro, que efeito de sentido no uso do vocábulo pobrezinho, entre aspas, imprime a crônica. Encontramos duas possibilidades. A primeira, o uso das aspas em pobrezinho pode indicar que a personagem está sendo irônica, pois fica claro ao longo do texto que o pai da família não gosta do cachorro. Outra possibilidade indicada é o que o animal é indefeso, frágil, se considerando que ele relata que a mulher dizia, como fica claro no texto. Quando eu reclamava dizendo, minha mulher brigava comigo dizendo, assim, pobrezinho não é o dito pelo homem, mas por sua esposa, e ele emprega esse termo com ironia. Quarto, depois de muito tentar, o pai venceu a Guerra Fria. Explica o que significa essa expressão no contexto em que ela foi empregada. Vencer a Guerra Fria significa vencer a briga com o cãozinho, que foi o que aconteceu após o pai fazer xixi nas coisas e o cachorro foi doado a um amigo da família. Quinto, por que o pai chegou ao ponto de nomear a situação em que ele estava vivendo em casa em função do cachorro de Guerra Fria? Considerando que a Guerra Fria, acho que vocês já viram essa história, foi um período de muito conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, potências que tinham interesses distintos e que estavam em choque. É possível perceber que era assim que o pai se sentia em relação ao cachorro, considerando o inimigo real e que precisava ser vencido. Sexto, classifique os termos sublinhados a seguir, considerando o que foi estudado em relação à transitividade verbal. Letra A. Trouxe o cachorro de presente e logo a família inteira se apaixonou pelo bicho. Trouxe é verbo transitivo direto. Se apaixonou, verbo transitivo indireto, tá? B. Mas o cachorro era um chato. Era é um verbo de ligação e um chato predicativo do sujeito. C. E, como se isso não bastasse, implicava com o dono da casa. Implicava, verbo intransitivo. D. Ué, mas você não detestava? O O é objeto direto e detestava, verbo transitivo direto. E suspirou, cheio de remorso. Suspirou, verbo intransitivo. Outro bloco de atividade tá na página 102, 103 e 104, tá? Que foi passado no dia 25/6. Na página 104, que é onde estão os quesitos, diz assim: primeiro, o que é possível inferir com base na leitura do poema de Drummond em relação à temática abordada? Explique. Segundo o poema de Drummond, as pessoas são vistas como meros anúncios e servem apenas para ostentar as marcas que consomem, deixando sua própria identidade de lado. Trata-se de uma crítica ao fato de que as pessoas anunciarem em suas roupas e em seus apetrechos os nomes das marcas que consomem. Segundo, o que significa no contexto os versos meu nome novo é coisa, eu sou coisa, coisamente. O eu lírico declara que há uma coisificação, tá, das coisas, que seres com identidade própria passam a servir somente para anunciar marcas e mensagens de lojas e de empresas. Terceiro, identifique e explique a figura de linguagem presente nos versos destacados. Letra A. Minhas meias falam de produtos. Personificação, tá? Pois foi atribuída uma característica humana a um objeto inanimato, que é as meias. B. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro são mensagens, letras falantes, gritos visuais. Metáfora, pois é uma comparação implícita. Quando é uma comparação explícita, já vem como alguma coisa. Então, é uma comparação, não é uma metáfora.
C. Ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil. Hipérbole, pois há um exagero para reforçar uma ideia. 4. Classifique os verbos destacados nesses versos. Letra A. Meu tênis é proclama colorido. É o verbo de ligação. B. Meu blusão traz lembrete de bebida. Traz verbo transitivo direto. C. E fazem de mim homem anúncio. Fazem verbo transitivo indireto e direto. D. E bem à vista exibo esta etiqueta. Exibo, verbo transitivo direto. Eu sou a coisa mente. Sou é verbo de ligação, tá, nono ano? No dia 25, eu também passei a página 105, tá? E tem assim, ó. Primeiro, assinale a oração em que o termo ou expressão grifados exerce a função de objeto direto. Obedecer-lhe prontamente, tá na letra E. Texto para a próxima questão, extraído do último capítulo de Memórias de Aires, de Machado de Assis. Há 6 ou 7 dias que eu não ia ao Flamengo. Agora à tarde lembrou-me de passar lá, antes de ir para casa. Fui a pé, achei aberta a porta do jardim. Entrei e parei logo. Lá estão eles, disse comigo. Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os 2 velhos sentados, olhando um para o outro. Aguiar estava sentado no portal direito, com as mãos sobre os joelhos. Dom Carmo, à esquerda, tinha os braços cruzados à cinta. Hesitei, entrei adiante ou a desandar o caminho. Continuei parado alguns segundos até recuei pé ante pé. Ao transportar a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a que não acho o nome certo ou claro. Digo que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal podiam se consolar. Consolavam a saudade de si mesmo. Segundo, assinale as alternativas em que a palavra destacada exerce a função de objeto direto. Digo que me apareceu e consolavam as saudades de si mesmo, tá? Terceiro, em cada uma das alternativas a seguir está destacado um termo iniciado por preposição. Assinale a alternativa em que esse termo não é objeto indireto. Foi fiel à lei durante todos os anos que passou nos Açores. Letra E. Texto para a próxima questão. As pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outras mais outras, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas. Raia, sanguínea e fresca amadurada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas seremos. Ruflando as asas, sacudindo as penas, voltando todas em bando e renovada. Também dos corações andam, abotoam os sonhos um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas as pombas voltam, e ele e os corações não voltam mais. Raimundo Corrêa, tá? Quarto, todos os verbos aparecem com o respectivo sujeito em maiúsculo, exceto um deles em que a palavra em minúsculo é objeto direto. Verifique. Ruflando as asas. Resposta na letra C. A página 106 eu fiz, tá? Quando eu fiz o vídeo da aula. E para finalizar, vamos fazer a página 107 e 108. Tem assim: presente para a senhora. Percorra as listas de presentes possíveis para os dias das mães e sinta a dificuldade do problema. Tanta coisa. Até parece que a mamãe, coitada, não tem objeto algum em casa. Desprovida de geladeira, armários, lençóis, liquidificador, portas-notas, tigelas de cerâmicas, fogão, secador de cabelos e batas. Pelo amor de Deus, nunca compre esses presentes para a mãe de vocês, que isso é presente para casa, isso não é presente para mãe. Pelo amor de Deus. Não, mamãe tem geladeira sim, claro que tem. Se pensam que nas classes B e C a coisa é fácil, enganam-se. Pior, mamãe ganhou tanto pares de meias que dava para abrir uma Casa Olga. Casa Olga é uma marca que vende meia, dessas mais finas, que a gente não costuma usar meia aqui, principalmente as mulheres, que a gente tem um calor da peste. Imagine usar meia por baixo da roupa. Não, pelo amor de Deus. Precisava-se ter recebido 1 ou 2 pares de sapatos para usar aquele monte de meia, mas filho não sabe nunca o número do pé da mamãe. Posso escolher meu presente do Dia das Mães, meu fofinho? Não, mãe. Perde a graça. Este ano a senhora vai ver. Compra um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha barata, mas não me diga isso. Não diga isso à sua mãe. É fazer poucos de mim.
Pelo visto, todos damos presentes errados. Os filhos e as mães aos filhos. Maridos, namoradas, idem. Sabiam, foi Dona Lucrécia que chamou os 5 filhos e comunicou-lhes. Não precisam tomar trabalho comigo, nem fazer despesa. Fico muito grata a vocês pela intenção. Basta cada homem trazer um pacotinho de paz. Ouviram? Onde a gente arranja isso, mãe? Sei lá, o melhor é não procurar muito. Tragam pacotinhos vazios. A paz deve estar lá dentro. Carlos Drummond de Andrade. Qual é o assunto da crônica lida? Trata da dificuldade de dar presente à mãe no Dia das Mães, independente da classe social. Segundo, no diálogo ocorrido entre o filho e a mãe da classe B, temos o seguinte. Posso escolher meu presente do Dia das Mães, meu fofinho? Não, mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver. Compra um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha barata, mas não diga isso à sua mãe. É fazer pouco de mim. Qual é o tipo de variação linguística que o cronista utiliza para determinar as situações engraçadas que acontecem nessa conversa? Trata de uma variação que a gente estudou lá no começo, no capítulo 1, sociocultural, representada pelas gírias na fala do filho que não são entendidas pela mãe. Por exemplo, barato, que significa interessante, mas é entendido como de pouco valor. Nem eu tinha entendido que barato era interessante. Terceiro, classifique a colocação pronominal destacada no excerto a seguir, explicando. Se pensam que nas classes B e C a coisa é fácil, enganam-se. Trata-se de uma ênclise, também é algo que a gente viu já no livro, tá? Empregada corretamente, porque após a vírgula com o verbo sequentes, não se usa próclise. Quarto, identifique e classifique o sujeito e o predicado dos enunciados a seguir. Percorro as listas de presentes possíveis para os dias da mãe. Sujeito oculto. Eu, predicado verbal. Percorro as listas de presentes possíveis para os dias das mães. Tragam pacotinhos vazios. Sujeito indeterminado. Predicado verbal. Tragam pacotinhos vazios. Quinto, classifique o termo destacado considerando a transitividade verbal. Mamãe ganhou tantos pares de meias que dava para abrir uma casa olga. Os termos destacados, ganhou e abrir, ambos são verbos transitivos diretos. Enfim, concluímos a correção. Vocês já podem assassinar o livro 1, tá? Guardem que vocês vão precisar, né? E na aula de amanhã a gente dá sequência ao livro 2, tá, amores? Beijos!